Olá, vestibulandos e vestibulandas! Estamos mais próximos do dia da prova da UEPG, da Federal do Paraná, da UTF-PR aqui em Ponta Grossa e está na hora de fazer uma breve revisão a respeito desses últimos assuntos que nós tratamos lá na sala de aula, que falam sobre os tipos de isomeria e as reações orgânicas. Então, falando a respeito das isomerias, nós temos uma divisão básica, temos a isomeria plana e a isomeria geométrica. Das isomerias planas, quais que nós temos? A isomeria de função, a isomeria de posição, a isomeria de cadeia e aqueles dois tipos de isomerias especiais, que era a tautomeria e a metameria. Lembrando da tautomeria, o hidrogênio sobe e a dupla desce. Lembram? Pois então, falando a respeito das isomerias geométricas, nós temos na isomeria geométrica aquela questão do cis e trans, em que nós tínhamos quando os dois substituintes dos carbonos que estão lá do esquerdo e direito da dupla ligação, quando eles estão os dois virados para cima, cis, quando os dois estão virados para baixo, cis, e quando eles estão invertidos, trans e trans. Lembrando que, para lembrar disso, é necessário lembrar daquela musiquinha dos Menudos. Lembram? Cantar, dançar, sem parar, cis, cis, trans, trans. Beleza? Nas isomerias, então, além dessas duas que eu mencionei, as planas e as geométricas, nós temos também a isomeria óptica. Quando acontece a isomeria óptica? Toda vez que aparecer um carbono quiral, carbonos quirais, carbonos assimétricos no meio da molécula. O que é o carbono quiral? A única coisa que você precisa saber para lembrar do carbono quiral é o fato de que, para que ele seja quiral, para que ele seja assimétrico, todos os ligantes devem ser diferentes. Tá? Todos os ligantes devem ser diferentes. Todos os ligantes diferentes. O que é essa questão do carbono quiral, do carbono assimétrico? Ele desvia o plano da luz polarizada. Quando nós aproximamos um do outro, como se fossem um espelho, a gente nota que eles, embora sejam iguais, eles têm imagens especulares diferentes. Tá? Isso vai fazer com que ele desvie a luz polarizada para a direita e para a esquerda. Quando for para a direita, a gente chama de dextrógeno. Quando for para a esquerda, a gente chama de levógeno. Tá? De isomeria óptica, é isso que nós tínhamos para lembrar. Vamos falar a respeito então das reações orgânicas. As reações orgânicas, elas podem acontecer de 5 maneiras diferentes. Reações orgânicas de adição são aquelas em que existe dupla e tripla ligação, e essa dupla e tripla ligação vai ser rompida, quebrada, vai acontecer uma lise, uma quebra das ligações, uma cisão nessas ligações para a formação de alcanos com simples ligações. Tá? Essa quebra de ligação vai envolver a quebra de uma ligação π. Por que a ligação π quebra? Porque ela é mais fraca. Quando nós temos a aproximação, vou pegar aqui novamente o nosso exemplo, aproximação de orbitais frontais, que são esses aqui de frente, para a formação da simples ligação, da ligação sigma. Como eles são frontais, a ligação entre elas é mais forte. Quando nós vamos fazer uma dupla ligação, essa aproximação não é frontal, essa aproximação é lateral. Então, como existe essa lateralidade, a ligação π acaba ficando mais fraca. Então é ela que arrebenta. Lembram daquela musiquinha daquele aqui? Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem cá, meu cachorrinho, a sua dona tá mandando. Lembram? Não é? Na química fica assim: quebra π e liga os elementos. Reação de adição, aqui está o fundamento. Lembram? Pois então, além da reação de adição, nós temos a reação de eliminação. Então, na reação de eliminação, por exemplo, um hidrogênio e uma hidroxila, elas serão eliminadas para a formação de um hidrocarboneto. Então, vai eliminar, por exemplo, uma molécula de água, que a gente chama de desidrogenação ou
desidratação. São alguns exemplos de reações de eliminação. Depois nós temos reação de substituição. Na reação de substituição, nós teremos a troca de um hidrogênio e um hidrocarboneto mais o flúor, o cloro, o bromo e iodo, que são os elementos, os halogênios presentes lá na família 7A, que podem interagir, podem reagir com os hidrocarbonetos no intuito de formar, então, haletos orgânicos. No intuito de formar haletos orgânicos. Reação de óxido-redução. Essa vai ser para mudar uma função, tornar uma função, por exemplo, aldeído, em uma função ácido. Nesse caso, a gente vai precisar de um catalisador e, por exemplo, em uma reação que nós temos um aldeído, um etanol, se transformando em um ácido etílico. Polimerizações, que é pegar um dos meros, uma das partes, polímero, vários meros, uma das partes, em um produto polimerizado, como por exemplo o PVC, como por exemplo o Teflon. Essas reações são conhecidas como polimerização. A nossa revisão é essa, sei que foi rapidinho, mas se vocês quiserem mais detalhes, entrem em contato comigo, professor Edson Silva, aqui disposto a ajudar vocês. Uma boa sorte, um bom vestibular, espero que essa breve aula tenha ajudado vocês.